E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai testar o último service que a gente precisa aqui no nosso código. A gente vai testar basicamente Login User. Ele vai ser um dos testes aqui do service mais complicados ali, porque tem a questão de validação do token também, que a gente também vai ter que validar se o teste está fazendo isso corretamente, beleza? Mas a gente não vai ter nada muito complexo, então a gente vai conseguir fazer os mocks, assim como a gente fez em todos os outros vídeos, e fazer o teste aqui corretamente, beleza? Então vamos pro vídeo, vamos aprender a testar aqui o Login User Service do jeito que a gente precisa testar e ter uma cobertura total de testes no nosso service, beleza? Então vamos pro vídeo. Aqui no Login User, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar o teste, a gente vai ter que mocar o Find User by Email and Password, beleza? Então a gente vai ter que mocar aqui esse cara para ele retornar um sucesso e um erro. Se caso ele retornar um erro, ele retornaria esse cara, a gente teria que validar se o token é vazio, se o erro é diferente de nulo e assim por diante. Depois a gente vai ter que testar um cenário que o Generate Token dê erro também, ou não, tá? E o caso de sucesso dele. E depois ele simplesmente retornando os valores. Então aqui a gente vai ter dois cenários de teste. Então a gente vai ter um cenário onde esse cara dá erro, a gente vai ter um cenário onde ele dá erro, a gente vai ter um cenário onde os dois dão sucesso e dá sucesso na chamada inteira. Então a gente vai ter um total de 3 cenários de testes aqui pra gente poder validar, beleza? Então vamos lá pro teste, vamos ver como que a gente vai fazer isso, tá? Então aqui a gente vai criar o nosso arquivo, a gente vai chamar de login underline user underline test, tá? E aí aqui dentro a gente vai criar a nossa função. Então a gente vai colocar teste, aqui Login User Service, beleza? Então vamos começar aqui os testes que a gente precisa fazer. Eu vou colocar esse código aqui do lado para a gente entender o que a gente tem que fazer aqui dentro, tá bom? Eu vou pegar aqui do nosso Create User Test a criação do usuário e o ID aqui que a gente precisa e o Expect também, tá? Na verdade eu vou pegar aqui primeiro a parte de criação do nosso mock, né? Porque eu vou precisar. Então eu vou pegar essa parte aqui de cima, vou colar aqui embaixo. Eu vou criar aqui um t.run, vou deixar uma string vazia e um function simplesmente para a gente copiar aqui o que a gente precisa. Então vou copiar aqui esse cara, vou colar aqui dentro e beleza. A gente já tem aqui o início do nosso teste já criado. Aqui no nosso run, aqui eu vou primeiro testar quando o Find User by Email and Password dê erro, tá? Então, tá vendo que o Find User by Email and Password, ele é assim como a gente fez lá no Find. A gente teve que criar um service a partir da struct e não a partir do User no main service, então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, tá? A gente vai ter que pegar aqui esse cara e vamos colar aqui no lugar de New User Domain Service, passando o repository, beleza? Para a gente poder ter acesso a essa variável privada aqui do repository. Então aqui primeiro eu vou testar o cenário desse cara dando erro, então dessa chamada para o repository dando erro, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Então aqui o que a gente vai fazer? Ele chama aqui o Find User by Email Password primeiro, então a gente precisa mocar esse cara, tá? Então vou primeiro fazer com que ele retorne um erro, e ele retornando o erro a gente já teria um caso de erro aqui para poder testar, beleza? Então aqui a gente vai fazer com que Find User by Email and Password, recebendo o e-mail desse cara aqui, então get email, vírgula, esse cara.get password, beleza? Então só deixa eu passar aqui para a próxima linha. Então ele recebendo esse e-mail e essa senha, ele vai me retornar um nulo no user domain e ele vai me retornar um erro aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui um REST error, .new internal server error aqui nesse caso, tá? Então deixa eu só colocar na próxima linha aqui também. New internal server error, então error trying to find User by Email Password aqui no caso, né? Então aqui no Create User a gente vai mudar para Login User, né? Login User Service, e o Login User aqui ele vai pedir pra gente uma informação que é o login, que é o User Domain, né? Então se a gente vir aqui no nosso Login User, no Services, a gente vai ter aqui que ele recebe o User Domain para poder fazer essa validação. Então a gente vai pegar e passar esse User Domain, só que o nosso Login User ele retorna 3 informações, que é o usuário, o token e o erro. Então a gente vai ter que pegar aqui a informação do token também, tá? Então a gente vai ter que pegar essas 3 informações. Agora vão vir os assert, né? Então a gente vai fazer um assert.new. Então a gente vai ter que primeiro validar se o usuário retornado é nulo, porque é um caso de erro. Então o usuário retornado é nulo? Ah, se for, beleza. A gente vai ter que fazer aqui um assert.empty nesse caso, tá? Pra gente validar se é vazio. Quem tem que ser vazio? O nosso token, né? Então o nosso token tem que ser vazio na hora que retornar. E por último agora a nossa variável de erro, né? Então a gente vai ter que fazer um assert not new nesse erro, e a gente vai ter que fazer um assert.equalValues. Com esse equalValues a gente vai colocar rr.message, ela tem que ser igual a error trying to, e essa mensagem aqui que a gente colocou para ele retornar. Então se eu rodo agora esse teste, a gente vai ter aqui um erro que a gente pega. Por que aqui, tá? Eu até tive que cortar aqui o vídeo porque esse problema aqui era algo que eu não esperava e é até legal de trazer para vocês, tá? Eu já vou deixar como indicação aqui para esse problema, esse vídeo aqui no card,
é um vídeo sobre a diferença de Shallow Copy e Deep Copy, tá? Então aqui a gente vai ter um problema que a gente vai exatamente pegar esse ponto. Qual que é o problema aqui, tá? Quando a gente chama o login user, por que não tá dando certo? A sintaxe aqui tá certa, beleza? Só que vai dar problema por quê? No nosso login user, antes dele chamar o nosso find user by e-mail, ele encripta a senha do usuário. Ou seja, no nosso mock a gente tá mandando uma senha que não é a senha que ele vai receber no mock. Essa senha aqui não tá encriptada. Ou seja, a gente teria que encriptar essa senha para poder mandar para lá. Só que se a gente encriptar a senha, ele vai chegar aqui no login user e vai encriptar a senha de novo. Ou seja, o mock ficaria errado de novo, beleza? Então o que a gente tem duas opções aqui para poder fazer. Ou a gente pode colocar aqui gomock.n, tá? Então a gente vai colocar qualquer senha aqui que chegar, ele vai basicamente validar. E aí se a gente rodar o teste vai passar, tá vendo? Porque ele vai aceitar qualquer senha, tá? Então essa é uma opção, se você quiser deixar o código mais simples, essa é a solução para você, você pode deixar o gomock.n. Só que eu vou ensinar para vocês o outro jeito aqui que a gente teria que fazer para vocês aprenderem a teoria aqui do porquê que tá dando problema, beleza? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar outro usuário a partir do user domain para poder encriptar a senha e falar pro mock que é aquela senha que ele vai receber dentro da função. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar o user domain mock e a gente vai receber a partir de user domain. Aí a gente vai fazer user domain mock, vai encriptar a senha e vai falar assim, mock, quando você receber, você vai receber a senha desse cara aqui, .getPassword, que é uma senha encriptada, porque ele vai encriptar a senha antes de te chamar, beleza? Só que qual é o problema? Se eu rodar esse teste, ele não vai dar certo. Por quê? Se a gente debugar aqui esse cara para vocês verem, qual que é o problema aqui, tá? Se a gente deixar o mouse em cima do user domain mock, na parte da senha, é uma senha encriptada já. Você vê que é uma senha encriptada, porque eu tinha passado uma senha teste. Então ele encriptou a palavra teste e me retornou esse valor aqui. Só que qual é o problema? A variável userDomain, ela também tem essa mesma senha. Porque o userDomain, ele é um quê? Ele é um ponteiro de um objeto. Então ele é um ponteiro de model userDomain. Só que quando eu faço userDomain mock recebe de userDomain, o que vai acontecer basicamente é que eu estou passando o valor de um ponteiro para outra variável, ou seja, as duas estão apontando para o mesmo lugar. Então, se eu altero o userDomain mock, eu também altero o userDomain. Então, esse é o problema ali do deep copy, porque você está fazendo uma deep copy ali, você está copiando os ponteiros, basicamente, tá? Então, esse é o problema da cópia, porque você está fazendo a cópia de ponteiros aqui nesse caso. Então, as duas variáveis apontam para o mesmo lugar, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar um novo userDomain a partir dele. Então, a gente vai ter que fazer isso daqui. Então, a partir desse usuário, aí a gente pega as informações de userDomain. Então, a gente pega aqui .getEmail, a gente pega a senha, aí a gente coloca a senha.getPassword aqui nesse caso, tá? Então, só deixa eu passar para a próxima linha aqui para não ficar confuso. Então, getPassword, beleza? Aí o nome é a mesma coisa, então nome.getName, tá? E a idade, aqui a gente vai colocar .getAge, beleza? Então, a gente vai colocar simplesmente dessa forma aqui para criar um novo usuário. Aí a gente vai encriptar a senha dele e a gente vai falar pro mock que ele vai receber essa senha encriptada. Só que no meu login user eu não posso mandar ele com a senha encriptada porque ele vai encriptar de novo e vai ficar diferente. Então eu simplesmente mantenho com que user domain mock seja a senha encriptada e no login user eu mande a senha aberta. E aí se eu executar agora esse teste, ele vai dar sucesso porque agora a gente tem as duas senhas iguais, tanto no mock quanto na execução, beleza? Mas também tem o jeito de você só colocar um gomock.n aqui que também resolveria, beleza? Mas eu vou deixar desse jeito para vocês aprenderem aqui a parte da teoria, beleza? Aqui nesse caso eu vou colocar um cenário aqui de nome de... Então, when calling repository returns error aqui nesse caso, tá? Só pra gente criar o cenário de erro aqui para esse cenário, beleza? A gente vai criar um novo caso aqui que vai fazer com que a gente retorne um erro agora no generate token, pra gente poder validar um novo cenário de erro aqui dentro, beleza? A gente vai fazer o seguinte. Então, gente, aqui tem um ponto que eu tava tentando forçar para que o nosso login user retornasse um erro aqui nessa parte do generate token, de uma forma que eu não precisasse mocar, mas não tem jeito, tá? Eu tentei forçar alguma variável aqui para ele poder forçar esse cara, não deu. Tentei mandar um objeto nulo ali da Panic, então ele não quebra aqui, ele vai dar erro em outro lugar. Então eu não tava conseguindo forçar esse erro acontecer. Então o que a gente vai ter que fazer para poder mocar esse cara e ele retornar um erro pra gente, a gente conseguir ter essa cobertura de teste? A gente vai ter que mocar essa interface user-domain interface, tá? Isso também é o bom de utilizar a interface, você consegue mocar e fazer teste unitário em tudo. Então, cara, sempre que você puder utilizar a interface, utilize, beleza? Então aqui no terminal a gente vai
iniciar um novo teste aqui, tá? Então, esse cara aqui, esse objeto, ele tá dentro de. Então, vamos buscar ele aqui na raiz do usuário. Então, ele tá em src model user domain interface, beleza? Então, a gente vai... Vou só pegar aqui o nome dele. Então, vamos dar refactor, rename, vamos copiar. E a gente vai dar um mockgen. A gente vai colocar o source, que é... Então, a gente vai colocar aqui src model user domain interface. E a gente vai jogar esse cara para testes mocks user domain interface mock também, tá? Então a gente vai colocar aqui user domain interface mock, beleza? E o package vai ser mocks. Aí a gente vai vir aqui na pasta testes e a gente vai criar mais um aqui. A gente vai chamar ele com o mesmo nome, só que underline mocks aqui no fim, tá? Mock no caso, beleza? Então a gente vai executar aqui esse comando, ele vai criar aqui os mocks da nossa interface de user domain, beleza? E a gente vai conseguir agora criar um novo mock aqui para nossa função. Só que aí a gente vai ter que criar aqui, além desse repository, a gente vai ter que criar o nosso domain mock. Então a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Criar o nosso usuário a partir da nossa função agora de mock. Então vai ficar um pouquinho diferente aqui a nossa função. Então a gente vai criar aqui esse cara, mais um teste aqui. Vou colocar agora when calling create token, nesse caso, né? Create token returns error, beleza? Então é isso que a gente vai criar aqui nesse cara. E aí a gente vai fazer o seguinte, tá vendo que aqui a gente cria o user domain? Então a gente vai ter que fazer mais ou menos a mesma ideia, tá? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ao invés disso a gente vai ter que dar um mocks.newUserDomainInterface, tá? E a gente vai ter que passar o control, que no caso é o que a gente tem aqui em cima. Então a gente vai ter que passar esse control. Esse domain user mock interface, ele vai retornar pra gente basicamente um mock user domain interface, que é a nossa interface de usuário aqui nesse caso, tá? Então a gente vai ter que pegar aqui um user domain mock, por exemplo, beleza? E aí a gente vai ter essa interface aqui para poder chamar. Com essa interface aqui, a gente basicamente consegue definir os valores. Então a gente consegue aqui pegar os valores de lá de dentro, get email, get ID, etc, beleza? Só que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que colocar aqui expect, e a gente vai ter que colocar que quando ele chamar o generate token, ele vai ter que retornar pra gente algum valor aqui. Então o que o nosso generate token retorna pra gente quando a gente chama ele, né? Então se a gente for aqui no generate token, ele retorna uma string no rest error. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, aqui no return a gente vai colocar para ele retornar uma string vazia, tá? E um rest error aqui no caso de rest error, por exemplo, new internal server error, por exemplo, a gente colocar aqui error trying to create token, por exemplo, beleza? Então a gente vai basicamente forçar esse erro a acontecer. A gente vai criar também aqui a parte do repository para a gente poder mocar a chamada do nosso find user. Agora ele não tem mais que retornar erro, né? Agora ele vai ter que retornar aqui um sucesso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o nosso user domain aqui em cima, tá? Então a gente vai criar aqui esse cara aqui em cima também. A gente vai ter que criar dois users aqui. A gente vai passar aqui o nosso user domain. Nesse caso aqui, a gente pode até colocar o nosso user domain mock aqui pra dentro, tá? Então, a gente basicamente utilizar ele. Só que no return, a gente vai ter que colocar pra ele retornar esse cara, vírgula, nulo, né? Pra ele não retornar um erro pra gente. Ele não pode retornar um erro, porque senão fica difícil da gente testar, beleza? Então, a gente pode apagar aqui esse cara. Em tese, aqui a gente já consegue chamar o nosso login user service. Então, chamando aqui o nosso login user service, passando o nosso user domain mock, beleza? A gente vai ter que validar se o erro é exatamente esse daqui que a gente criou, beleza? Então vamos ver se funciona, né? Então aqui a gente leva um erro aqui nessa parte da verificação, mas por que a gente tá tomando erro aqui nessa parte, né? Aqui é o seguinte, a gente cria um user domain mock aqui a partir dessa interface, só que o problema é que quando ele der um user mock.getEmail, vai retornar o quê? A gente não definiu nada. E quando ele chamar o getPassword, não vai definir nada também, a gente não passou qual e-mail tem que acontecer e etc, né? Então, além dos mocks normais que a gente já tá fazendo, a gente tem que mocar todas as chamadas que forem feitas a essa interface. Então, a gente vai ter que fazer user domain mock.expect.getEmail e falar que ele tem que retornar, por exemplo, o teste@teste.com. Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa com a senha. Então, user domain mock.expect.getPassword, a gente vai ter que colocar para ele retornar aqui, por exemplo, um teste. Só teste, por exemplo. Só que além disso, quais outras chamadas ele faz durante esse fluxo, né? Então ele vai entrar aqui, ele vai fazer um encrypt password, get email e get password, tá vendo? Que são as chamadas que ele faz. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então a gente vai ter que fazer aqui também o user domain mock, certo? Então user domain mock.expect.encrypt password. Aqui não tem que retornar nada porque ele é tipo Unity, ele não retorna nada aqui nesse caso, beleza?
Só que aí qual é o problema? Aqui ele não vai conseguir pegar o getMail e getPassword porque ainda nem foi mocado, a gente tá dentro do método, a gente nem mocou esse cara ainda. Então a gente precisa, ao invés de colocar getMail e getPassword, a gente falar que ele vai receber o quê? Teste@teste.com. Por quê? Porque quando ele chamar o método getMail dentro do teste real, vai retornar isso para ele. Só que aqui dentro do teste sendo instanciado, ele ainda não sabe desse valor. Então a gente também tem que mandar aqui na senha esse mesmo cara para ele. Então se a gente enviar agora essa requisição, agora passa o nosso teste e a gente conseguiu meio que validar também o cenário de erro, né? Então se eu rodar aqui, por exemplo, com covered, para a gente ver aonde está passando agora, eu vou dar um add suits aqui, vindo aqui no nosso user domain, né? O user, no caso, no nosso login user, onde vai estar passando aqui no nosso código. Ele está passando toda aqui essa parte de cima, a validação do primeiro erro, a validação do segundo erro, e aí agora só falta o teste de sucesso, né? Então vamos criar agora o teste de sucesso. Basicamente agora só falta ele. Então agora eu criei agora um novo cenário aqui, só copiei e colei. When user and password is valid, return success. Aqui nesse caso para a gente testar o cenário de sucesso também, beleza? Então aqui a gente não vai precisar fazer esses mocks aqui do de cima, a gente simplesmente vai utilizar, tá? Então a gente vai passar o new user domain, vai setar o ID, a gente não precisa desse user mock aqui, beleza? Não precisa de nada disso. A gente vai precisar desse cara aqui ainda, só que ao invés de definir tudo isso, eu vou colocar aqui simplesmente gomock.n, tá? Só pra gente ter dois cenários iguais e ficar um teste menor. Mas vocês já sabem o porquê do gomock.n por conta da explicação do teste de cima, beleza? Então gomock.n, quando eu chamar esse cara, ele tem que me retornar sucesso, então aqui eu vou colocar para ele retornar erro no nulo e retornar user domain, beleza? Então quando eu chamar o find user by main password, ele vai retornar a mesma coisa que eu mandei. E agora, a gente não precisa mocar a chamada do generate token, porque ele não vai dar erro de jeito nenhum, é muito difícil forçar dar erro, tanto que eu nem consegui mesmo querendo forçar o erro. Então agora a gente só tem que chamar o login user services. Só que na hora que chamar o login user services, o user não vai vir mais nulo, né? Então a gente não precisa mais dessa validação e nem dessa daqui de baixo. A gente primeiro tem que validar que o erro é nulo, então o erro tem que ser nulo nesse caso, beleza? E aí a gente tem que validar o user e o token agora. Como que a gente vai fazer aqui pro user e pro token? Eu posso pegar aqui do find esse monte de assert aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu só vou trocar para... mais fácil eu trocar esse aqui para user. Beleza? User domain return, a gente vai estar validando todos os valores, só que a gente também tem que validar o token agora. E como que a gente vai fazer para validar o token? A gente pode basicamente fazer o seguinte, vir aqui no user domain token e a gente pegar o jeito que a gente utiliza para poder validar o token no controller quando a pessoa manda a requisição, a gente utilizar para também validar aqui no teste, para a gente testar esse cara. Então a gente pode fazer o seguinte, tá vendo? Então a gente pode vir aqui, eu só vou fazer uma coisa antes, eu vou colocar o os.setEnv e eu vou definir a variável de ambiente aqui jwt_secret_key, então jwt_secret_key e vou colocar um valor aqui aleatório de teste, por exemplo, para ambos utilizarem a mesma chave, beleza? Aí eu vou dar um defer aqui, os.clearenv, para ele poder limpar essas variáveis de ambiente, beleza? E aí, antes da gente fechar o teste, a gente vai colar aqui essa parte do código, certo? A gente vai tirar aqui esse cara, vai colocar só token. Então a gente vai dar um JSON parse para poder validar. A gente não vai dar return de nada aqui nesse caso, tá? Então aqui a gente vai simplesmente dar um return secret, que no caso é o valor de secret aqui de cima. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável secret. Vou colocar aqui o valor de teste. Aí eu vou colocar para ele definir a variável de ambiente como sendo teste e vou pegar essa variável secret e colocar aqui embaixo também, beleza? Aqui ele tá dando conflito com essa variável token. Vou colocar aqui token returned, por exemplo, só para não dar conflito com esse cara, beleza? Então vou colocar aqui token returned e aqui eu vou colocar error return, por exemplo, só para não ficar dando conflito, beleza? Então aqui a gente vai estar validando essa parte do if aqui, eu não preciso dessa parte aqui, mas eu vou deixar, tá? Mais porque tá dentro do if. Essa é a parte do erro, eu não preciso. E aí agora vem a validação em si, né? Pra gente poder validar. Só que aí qual que é o ponto agora, tá? A gente vai ter que pegar o token return e colocar aqui .claims, beleza? Token return .claims novamente. E aí se der algum erro, a gente vai dar um t.fail now. E aí a gente vai colocar um return aqui nesse caso, para se acaso o token não for válido, a gente falhar o teste não pode passar se acaso o token não for válido. Esse claims aqui eu posso ignorar porque eu não preciso, e esse erro return eu posso ignorar porque eu não preciso, beleza? Então, se acaso o token não for válido ou não for ok, a gente vai simplesmente falhar o teste, beleza? O token que retornar, ele tem que ser válido aqui nesse caso, beleza? Então se a gente vir aqui e rodar o teste agora, então tá aqui como sucesso, a gente conseguiu validar o token, validar o usuário, validar todo mundo aqui que tinha para validar.
Então se a gente vem aqui agora e roda esse cara como covered, pra gente ver por onde tá passando os nossos testes, a gente vem aqui no login user, tá lá login user 100% testado, tá? Então ele tá passando aqui por toda a parte do código, assim como a gente esperava mesmo que ele passasse, beleza? E dentro aqui do token, do generate token, a gente só não conseguiu forçar esse erro, porque, cara, eu não sei como forçar esse erro. Eu tentei fazer ele forçar pra entrar nesse if pra gente validar, mas eu não consegui fazer com que ele entre nesse if, tá? Se alguém conseguir aí, pode deixar nos comentários que vai ser de grande ajuda, mas talvez esse if eu não consiga validar, beleza? Porque é bem complicado, eu não sei como forçar um erro aqui. Mas o que a gente precisava testar, a gente já conseguiu fazer aqui sucesso. Então, tudo certo. Nosso service está inteiramente testado agora aqui dentro da nossa função, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado novamente desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo em Go, falando aqui um pouquinho mais sobre o controller, sobre outras funções aqui. E até a próxima. Falou!